Boa noite, estudantes da Bíblia. Como estão vocês? Tudo Amém. bem? Muito bom estar Tudo aqui bem. de novo pela primeira vez. É uma live extraordinária, porque é a primeira que acontece nesse dia 9 de maio de 2025, aonde eu estou. São exatamente meia-noite e 7 minutos. Para os que seguem o calendário gregoriano, eu já estou no dia 10 falando com vocês no dia 9. Vocês estão numa sexta-feira e para mim aqui seria sábado, segundo o calendário gregoriano, que como nós já estudamos lá atrás, fazia parte de um cumprimento profético. O estudo de hoje, ele vai se basear no fato de que acabou de acontecer. Eu dei o nome do estudo de hoje. Deixa eu abrir a tela aqui. A verdade estará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Poucas pessoas usaram tanto esse versículo como o presidente Jair Messias Bolsonaro usou em todos os cenários, em todas as circunstâncias, até na ONU, em todos os lugares por onde foi. Muitas pessoas analisam esse texto pensando na Bíblia, e conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, a verdade que liberta é o próprio Jesus Cristo. Ele estava falando de si mesmo, porque ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará seria: e conhecereis a Cristo e Cristo vos libertará. Mas eu estou colocando aqui porque também não é errado atribuir a verdade aqui que deve ser conhecida como a própria Bíblia, porque a Bíblia ela revela Deus. A Bíblia ela não veio pela vontade humana. Baseado nisso, 2025 começa com três fenômenos extraordinários. O primeiro fenômeno foi a posse do mais poderoso presidente que a história moderna conheceu. Segundo as análises bem simples, não muito profundas, só houve na Terra com um poder semelhante político Constantino. Então, eu estou falando de Donald Trump e toda a sua equipe de governo que tomou posse em 20 de janeiro de 2025. E ele já fez uma revolução completa nos Estados Unidos, pôs fim à ideologia de gênero, pôs fim a essa loucura dos Terians, pôs fim a aquilo que o Gênesis chamou de macho e fêmea, o masculino e feminino. Hoje, o mundo reconhece algumas partes dele, mais de 200 variações do que biologicamente só é possível dois. Ou é homem ou é mulher, não tem meio termo. E aonde se define isso? Isso é genética. Você, homem, geneticamente falando, sua assinatura genética é XY. E as meninas são XX. Ah, por essa ótica, filhos de Adão, o homem define o sexo. Laí, tu admite? Ah, obrigado. O homem é que define o sexo, tá? E isso é muito interessante, porque houve um tempo como não se tinha esse conhecimento e os homens queriam deixar um herdeiro e escolhiam e tal, e nascia sempre menina, eles achavam que eram as mulheres e que trocando de mulher podia mudar isso. Quem define é o homem por ser XY. Então, nesse sentido, mudou a presidência dos Estados Unidos. Outro grande fenômeno que aconteceu recentemente aqui, na segunda-feira passada, foi o maior apagão da Europa, talvez da história moderna, desde que se implantou que a eletricidade foi descoberta. Segunda-feira começou na Espanha, foi para aqui para Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, esparramou um apagão generalizado na Europa. E agora,
nós tivemos com a morte do Papa Francisco, o argentino Bergoglio, necessário é que o conclave, para quem não sabe o que é conclave, porque a palavra conclave, isso se origina de uma escolha de um papa que levou mais de 1000 dias. Por fim, a cidade onde isso estava acontecendo, eles trancaram os cardeais dentro de uma capela no interior da Itália, tiraram o teto, e era muito frio, e botava comida 3 vezes ao dia, para que eles assim tomassem pressa para escolher o Papa. Então, conclave é com chave, trancado. Daí o conclave, que eles ficam agora até hoje fechados, e vai lá e anuncia. O novo Papa, e isso, olha só, três coisas são inéditas, mas aqui tem duas coisas inéditas em relação a ele. Primeiro, não é muito inédito, mas a idade, ele é novo, ele tem 69 anos e a proposta é que se escolhesse um Papa que ficasse pelo menos 20 anos no pontificado. Segundo, ele é americano, norte-americano. Nunca houve na história da igreja um Papa norte-americano. E terceiro, ele é agostiniano. É a primeira vez também na história de todos os papas que entra um papa agostiniano, ou seja, da Ordem de Santo Agostinho. Essa ordem foi estabelecida por Inocêncio IV em 1240 ali, e essa ordem elege então pela primeira vez é eleito um papa da Ordem agostiniana. Como os franciscanos, eles têm o voto de pobreza. Ele é muito culto, ele tem formação, ele é formado em direito, ele tem fala não só, ele tem que falar obrigatoriamente o latim, ele tem que falar o italiano, ele fala inglês, fala o espanhol fluentemente com mais de 20 anos no Peru. É muito culto, muito culto. E a proposta é restaurar o que foi o caos do papado anterior, que era um homem de extrema esquerda que abençoava ditadores mundo afora. Mas tudo bem, vamos ver mais alguma coisa. Ele é agostiniano e o lema. Agora vocês vão começar a entender que é preciso entender. O lema do novo Papa é In illo unu unum. São as palavras que Santo Agostinho usou para explicar que, embora nós cristãos sejamos muito, no único Cristo somos um. Isso é um lema de Santo Agostinho. Mas vamos lá, que nós vamos chegar aonde nós precisamos. Qual relação com as profecias bíblicas? O que que tem a ver a escolha desse Papa com as profecias bíblicas? Existe alguma? Então agora eu vou agora falar com vocês aqui. Vocês tá todo mundo aqui? Eu estava sem ver a tela. A pergunta é: tem profecia que fala de um Papa norte-americano? O que que vocês acham? Tem profecia que agora ele é o Papa Leão XIV? O que que isso tem a ver com o que a gente estuda? Eu quero colocar algumas coisas para vocês aqui que a gente não pode errar. O foco da Bíblia é a pessoa de Cristo. O centro da Bíblia é a pessoa de Cristo. Se você estudar a Bíblia sem se preocupar com ele, vai perder seu tempo. Para que você tenha uma ideia, somente sobre a segunda vinda há mais de 2.500 referências a isso. Com relação ao nascimento de Cristo, você não tem ideia da quantidade de referências que há. A minha preocupação em trazer isso para vocês é que existem aqueles fatalistas da fé que eles dão mais atenção aos eventos do que ao fato anunciado. O evento é, por exemplo, a eleição norte-americana, é a eleição de um novo Papa, ou o Emmanuel Macron. E os especialistas em fim do mundo se esquecem do principal.
o evento principal, o fato principal que muda tudo é a volta de Cristo, é a pessoa de Cristo. Eu muito me preocupo com o fato de as pessoas supervalorizarem algo como, e eu vou colocar aqui para vocês por que que isso é importante de estudar, porque alguém pegou há pouco tempo atrás, alguns aqui já ouviram da teoria dos sete reis. Pegaram o livro de o Apocalipse, capítulo 17, baseado no Tratado de Latrão de 1929, e dali contaram que haveria sete papas e o oitavo rei seria o último, e o Francisco aí era o último. E queria acontecer alguma coisa e que aí Jesus iria voltar. Todo mundo que acreditou nisso pirou depois que o Papa Francisco morreu. O Bento XVI, por que que você precisa ler e estudar a Bíblia? Para não se iludir com o que está fora da Bíblia, o que que é extra-bíblico. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Tem uma profecia de São Malaquias, dos 112 papas, e que o último papa seria Pedro. Dois erros. Pedro nunca foi papa. O primeiro, Pedro, lá apóstolo, nunca foi papa, porque papa foi estabelecido em 300, aproximadamente ali por 328 ou 528, se não me engano. E ele passou a ser reconhecido como papa quando foi para Roma. Pedro foi um apóstolo que foi crucificado pelo Império Romano. E como é que alguém faz essa profecia dos 112 papas? Isso balançou o mundo. E que o último papa teria o pseudônimo de Pedro. O cara que chegou aí é Leão. Leão 14. Tem profecias de Nostradamus, esse de São Malaquias que eu falei com vocês, uma profecia de uma mulher chamada Rita, tem um monte de coisa. Tem a profecia dos sete reis. O que que está certo? A Bíblia. O que que eu devo seguir? A Bíblia. Porque se não seguir a Bíblia, você vai ser enrolado por essas coisas. Tem problema? Claro que tem. Óbvio. Porque quando alguém afirma algo em relação à própria Bíblia e essa coisa não acontece, alguns que acreditaram põem em xeque a Bíblia. Houve um tempo, uma história que é muito conhecida, de uma decepção absurda, avassaladora em 1844, porque pessoas fizeram a mesma coisa. Focaram tanto no fato, não principal, e começaram a marcar datas para tudo, e aí houve a grande decepção. E isso aconteceu diversas vezes. Houve uma outra marca aí para 1914, uma gigantesca decepção. Aonde tem segurança nisso? Mas eu vou trazer para você o problema agora que você precisa ver comigo, vir ao texto agora, porque agora nós vamos para a relação que tem entre a Bíblia e o que está acontecendo. Daniel 7. Capítulo 7 de Daniel, nós já estudamos, mas eu vou relembrá-los, tá bom? E aí, que para isso, eu vou precisar que entendam que quando a gente fala, olha só, preste atenção nisso que é muito importante entender. Eu vou até voltar para a tela aqui. Alguém aqui já foi no Vaticano? Alguém além de mim, porque eu estive lá. Mas alguém já foi no Vaticano aqui nessa sala? Não, Do ponto de vista geopolítico, o Vaticano é um país e o Papa é o soberano. Ele é um estadista, um chefe de Estado. Para o mundo, a geopolítica mundial, ele é como se fosse o Donald Trump nos Estados Unidos, o cara que está aí no Brasil, o cara que está na Argentina, qualquer um. Ele é um chefe de Estado no Vaticano. Do ponto de vista religioso, ele é o líder da igreja, ele é o vigários, por assim dizer, vigário de Cristo. Então você tem que analisar por duas óticas. Como a gente tem que avaliar? Eu vou propor avaliar aqui, primeiramente, a liderança política e o que isso significa em relação ao que está acontecendo. Vamos lá, porque isso é muito importante. Daniel 7 faz uma profecia sobre a geopolítica mundial.
começando com a Babilônia, lembram disso? Que era o leão com asas. Depois viria a Medo-Pérsia, um urso com três costelas, lembram disso? Depois um leopardo com quatro cabeças, que representava o reino de Alexandre o Grande, que morto é substituído por quatro dos seus generais. Depois vem um quarto animal, que seria o Império Romano. Desse Império Romano surgiria um líder que é descrito político, é um líder político que iria mostrar pela profecia que ele iria fazer algumas coisas muito pontuais. Nós já estudamos isso. Mas o que nós não fizemos aquele tempo, nós vamos fazer agora. Capítulo 7 de Daniel abre o estudo para o que iria ser escrito por João no Apocalipse. E é agora que eu quero que a gente faça a ponte de ligação para você saber aonde nós estamos no cenário mundial. Se você se lembrar em Daniel 2 do sonho com a sete, com a estátua gigantesca, tem a cabeça de ouro, que era a mesma Babilônia, o peito, que era o mesmo urso, que era a Medo-Pérsia, o ventre de bronze, que era o mesmo leopardo, de quatro cabeças, que era a Grécia, as pernas de ferro, que era o quarto animal, o Império Romano, os 10 dedos da estátua, que eram a Roma, o Império Romano dividido, e naquela visão não tinha detalhes sobre o que aconteceria após o Império Romano. Só fala de uma pedra que seria lançada sem o auxílio de mão, que era o reino de Deus. E isso está em Daniel 2. Daniel 7 amplia a visão do capítulo 2, lança a luz sobre isso e dá detalhes do quarto reino na terra. Nesse quarto reino, ele pega os 10 dedos da estátua, seriam os 10 chifres deste animal. E o anjo fala para Daniel: esses chifres são 7 reinos sobre a terra. Como a gente segue uma ordem cronológica de fatos históricos, é óbvio que esses 10 reinos seriam após a queda do Império Romano, que se deu em duas etapas. 476, a queda do Império Romano Bizantino, e 1453, com a queda de Constantinopla. Aí a Europa se divide em 10 reinos, cumprindo a profecia. Mas esse mesmo capítulo 7 descreve que um poder pequeno exerceria autoridade sobre toda a terra. E dá alguns detalhes. Mudaria os tempos e a lei. Naquele estudo eu coloquei para vocês bem claro que a mudança do calendário foi feita e promovida por Gregório. Por isso nós temos um calendário gregoriano, que mudou os meses do ano, tudo assim os dias que não eram, mas o Deus dos céus não estabeleceu esse tipo de calendário. Para nós é o ciclo semanal como a Bíblia ensina. Agora, é João que vai lançar luz sobre o capítulo 7 de Daniel. É João, lá no Apocalipse, que vai fazer isso. Então, eu vou lá, agora com vocês, no Apocalipse, para a gente ler. Espera aí, deixa eu beber uma aguinha. Tá vendo, Cleice? Eu bebo água, tá? Apocalipse 13. Presta atenção nisso. Eu vou ler tudo porque é muito importante que vocês entendam isso. Prestem muita atenção para não entenderem errado e também não deixar passar batido algumas informações. E eu pus-me sobre a areia do mar,
Esse eu é o próprio João. E vi subir do mar uma besta. Toda vez que você vê a expressão besta, não é o animal, tá? Besta é poder. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Para estudar a Bíblia, a gente faz o seguinte: a gente volta para descobrir aonde aparece isso. 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Então, as suas cabeças são quantas? 7 cabeças. E seus 10 chifres. A besta que vi, olha só, era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. O que lembra você? Daniel 7. Olha só, urso, leão e leopardo. Então você está vendo aqui que está falando de poderes políticos no mundo, porque ele está retomando lá Daniel 7 e fala do leopardo. Então ela tinha semelhanças do Império Grego, semelhanças do Império Medo-Persa e semelhança do Império Babilônico. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então agora João está falando de um reino que viria após aqueles 4 de Daniel 2 e Daniel 7. Por que eu sei isso? Porque João está escrevendo no tempo do Império Romano. Então João está escrevendo no tempo das pernas de ferro ou do animal terrível e espantoso de Daniel 7. E como profecia só pode ser entendida do profeta para frente, porque do profeta para trás não é mais profecia, é história. Então eu considero que isso que ele está falando é do ano 96 para frente, quando ele escreveu. Então o que ele fala? Ele diz assim: vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão. Olha só, isso aqui é muito importante. Quem quer a adoração aqui é o dragão. Então ele engana para ter o que sempre quis, que é adoração e obediência. Então as pessoas adoram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Lembre-se, é um poder. E foi-lhe dada uma boca que proferia grandes blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então aí começa uma coisa. Foi-lhe dada uma boca. Eu queria que alguém pegasse aí Daniel 7:25. Se não achar, eu vou ler aqui. Daniel 7:25 vai ter uma profecia exclusiva sobre esta fala aqui. Daniel 7:25. Olha o que diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Então, olha só, proferirá. Olha o que o texto diz: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Agora, onde está a profecia? Ela fala assim, ó. Também, Daniel 7:20. Também tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do outro que subia, diante do qual caíam 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais robusto que seus companheiros. Olha, gente, João está distante de Daniel mais ou menos 700 anos. Não tinha o que tem hoje, não tinha nada disso de recurso, de retomar, de buscar na internet, nada, nada disso. E João era quase analfabeto.
Como ele poderia pegar no capítulo 5 uma aplicação perfeita de Daniel 7, 20 e 25, dizendo que esse poder iria proferir grandes coisas e blasfêmias, e ele iria agir por 42 meses. Do ponto de vista profético, isso se refere a 1260 anos. Com detalhes, nós vamos chegar a isso mais à frente. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Guarda isso, é um gancho. Então, aqui no capítulo 13, até o 10, termina a descrição do primeiro poder que sobe do mar. Toda vez que você estudar a profecia e aparecer na profecia águas, se refere, você vai ver isso em Apocalipse 17, Apocalipse 12, que ele descreve que mar são pessoas, é população. Esse poder que surge do mar, o texto está dizendo que é um poder que vai surgir do meio do povo. Agora, o versículo 11, e é aqui que eu quero falar para vocês, relembrando então que nós temos, pela primeira vez, nunca aconteceu isso antes, um poder semelhante ao poder norte-americano. Donald Trump está investido de um poder jamais imaginado, com força bruta em todos os sentidos. Pela primeira vez tivemos o apagão na Europa e pela primeira vez temos um Papa norte-americano e agustiniano. Então vamos ao versículo 11 agora. Vir subir da terra, agora Ixi, ela subiu do mar. Esta sobe da terra. Só quando ele fala terra aqui, não é o planeta, tá? Terra mesmo está falando é ausência de água. Outra besta tinha dois chifres. Lembra que ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Essa só tem dois. Semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Guarda isso, que isso é um gancho para gente. Ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira o que é besta isso que está? cuja Estou chaga tentando sair mortal fora, não estou fora conseguindo muito. curada. Ah, é um zoom. Pessoal, bota Opa! no mudo, por favor. Oi, alguém me deixou mudo? Não, Tião, são pessoas que estão entrando e não estão fechando o microfone, mas eu estou fechando. Vocês estão me Estou te ouvindo? escutando, tchau. Todos me ouvem? Estamos te escutando. Alto e Ok. claro. Então, veja bem, aqui agora, por favor, prestem muita atenção, porque o detalhe agora é fundamental. João vê subir da terra outro poder político, religioso. Lembra que nós estamos tratando da geopolítica mundial. E ele diz o seguinte: que esse poder, essa besta, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, subentende-se que esse poder tem certa submissão àquele primeiro que surge do mar. Faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E agora vem o detalhe: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra à vista dos homens.
e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Presta atenção nisso. Isso aqui é pena de morte. Aqui tem uma, uma ordem. Se nós estamos tratando da geopolítica mundial, olha só para você não perder o fio da coisa. A gente começa Daniel 2, é a história do mundo, a história política do mundo, reinos, poder. Daniel 7 amplia a visão, o sonho de Nabucodonosor, e dá para você entender que nós estamos numa sequência cronológica de poderes que dominariam o mundo. João agora diz que estes poderes aqui descritos, eles têm as características daquele poder que é descrito lá atrás, mas com algumas riquezas de detalhes, e ele agora traz. Você se lembra quando nós estudamos Daniel 3, quem estava na sala? Que a imagem feita por Nabucodonosor exigia adoração e obediência, e quem não adorasse morreriam, e que os amigos de Daniel foram postos numa fornalha. Então, veja bem, não há nada novo sobre a terra. Olha o que está dizendo aqui. E foi e fizesse, capítulo 15, versículo 15, fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Você já viu esse filme? Volta no tempo, lá em Daniel 3. Todos deveriam adorar. Se não adorasse, morreria. Agora lembra, nós estamos no futuro do profeta. O que a gente viu em Daniel, para Daniel, era um fato histórico. Mas hoje aqui nós estamos vendo que para João era uma profecia que ainda iria se cumprir. Nos dias de João, o anjo que foi falar com ele disse que era uma revelação vinda do céu para ele, mandou escrever, e tem um decreto de morte que vai acontecer com todos os que não adorarem esta besta. Agora tem um detalhe. Naquele tempo, era uma besta gigante, era uma imagem gigantesca de ouro puro. A sutileza do erro agora é levar a terra a adorar, mas de uma outra forma, talvez mais discreta, mas com a mesma consequência. Se não fizer, vai morrer. E aí João vai dar um detalhe. E faz com que todos os pequenos, grandes, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, olha qual é a pena aqui. Você vai ser proibido de fazer negócios. E não importa quem seja você, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja livre ou seja escravo. Não interessa. Se não tiver o código, ou o sinal, ou o que permite. E por favor, já teve um monte de gente falando assim: isso é código de barra, agora é um chip. Olha só, gente. Não vá após esse tipo de especulação. É somente a Bíblia. A Bíblia não permite outra coisa. Quando você estuda a Bíblia, você vai perguntar: peraí, lhe seja um posto um sinal? Eu tenho que achar na Bíblia aonde tem sinal. Eu tenho que ir para lá. Mas esse é tema para outro estudo, porque vai ficar muito longo se a gente for falar só desse detalhe. Mas eu prometo que nós vamos vir estudar sobre esse detalhe aqui, porque eu quero ir para vocês nesse ponto. Aqui há sabedoria. O que que é sabedoria? Uma pessoa inteligente é sábia? Não. Você sabe o que que é sabedoria? Conhecimento aplicado. Mas a sabedoria do reino é conhecimento aplicado nas coisas do reino, o reino de Deus.
Aqui há sabedoria. Então, o que que ele está dizendo? O que que o anjo está dizendo para João e escreveu? Quem vai entender isso são aqueles que, despidos da sua arrogância e vestidos da justiça de Cristo, da comunhão com o céu, de humildade para entender que não sabe tudo, mas se Deus revela, vai compreender, diz assim: há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Um homem. Isso aqui não permite outra interpretação. É um ser humano do sexo masculino. O número de um homem e o seu número é 666. Eu vou voltar aqui só um detalhe que eu quero ir no Apocalipse 17 para vocês pegarem uma chave de interpretação da Bíblia, para que vocês peguem e esse é um capítulo que é muito complicado e eu não vou detalhar. Eu só quero que vocês vejam esse texto para vocês saberem o que que é o código para entender um pouquinho lá Apocalipse 13. Veio um dos sete anjos que tinha as sete taças e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Outra chave profética. Mulher na profecia é sempre igreja. Sempre. E como eles dizem que a gente aqui só vale Bíblia, eu tenho que mostrar para vocês na Bíblia. Então, olha só. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, ou seja, sobre muitos povos, com a qual fornicaram os reis da terra e onde habitam na terra e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Isso é tudo metafórico, tá, gente? Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e 10 chifres. Vocês viram lá no Apocalipse 13, que a besta, olha o que ele descreve, o capítulo 13, mesma coisa, 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres, vocês já sabem que são os mesmos chifres de Daniel 7 do animal que tem aqueles 10 chifres. Levou-me, estava no deserto, viu a mulher. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Isso é João falando do que estava sendo visto. E o anjo me disse: Por que te admiras? Olha, quem vai falar, olha só, isso aqui quem vai falar não é homem, não, tá? O anjo vai falar agora. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, e ainda que é. Aqui está o sentido que tem sabedoria, lembra lá? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Eu quero que alguém nessa sala faça, não eu, pesquise aí no Google agora. Põe assim a pergunta assim: qual é a cidade dos 7 montes? Faz isso agora aí, por favor, e faz rápido. E abre o microfone e fala para mim qual é a cidade. Assim, ó. Qual é a cidade dos 7 montes? Está escrito assim. Aqui está o sentido. Então ele está interpretando. As 7 cabeças são 7 montes. E são também 7 reis. Roma. Alguém achou? Roma. Está escrito aí?
Aham. A cidade dos sete montes, só tem uma no mundo que estão os sete montes. Tem os nomes deles, é Apeninos e tudo mais. Qualquer pesquisa que você fizer, em qualquer lugar, a cidade dos sete montes. Quem Eu Pala- falou? achei. O anjo. Palatino, Aventino, Capitólio, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino e Célio. E aonde é? Que cidade é essa? Roma. Roma. Agora, olha só. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Pronto. Eu dei para você as chaves da interpretação, porque ela está na Bíblia. E o que eu falei para vocês só vale Bíblia. Filhos de Adão, herdeiros do reino. Se a cidade aonde a mulher está assentada é Roma, e mulher na profecia é uma igreja, se os 10 chifres são reinos do Império Romano, como você viu em Daniel 7, se unirão como terão a força do ferro e a fragilidade do barro, e se unirão através do casamento, só existe um lugar na Terra onde isso aconteceu, que é a Europa. Se estamos falando da Europa, e o anjo especificou e disse que é em Roma, você entendeu aonde isso vai chegar? Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês terem uma ideia se é importante vocês estudarem isso. Nos dias de Cristo, tinha uma igreja de Deus na Terra? Sim ou não? Tinha. Era o judaísmo. A igreja de Deus na Terra, o judaísmo era naquele tempo. E quem condenou Cristo à morte? O povo que chamava-se pelo seu nome. Então não se escandalizem nesse tempo, porque não é a igreja que leva você para o céu. Porque toda organização, desde que esse mundo existe, ela se corrompeu, desde os reis de Israel, todos os impérios que existiram, todos eles foram manipulados para afastar a criatura do seu Criador e adorar o próprio diabo em todas as formas possíveis. Com o final dos tempos, agora que está funilando as coisas, a mesma coisa vai acontecer, porque a Bíblia fala assim no livro do Apocalipse: ai de vós, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. A profecia fala o seguinte: uma destas bestas, um destes poderes, diferente de todos os que já existiram, teria tanto poder que até fogo faria cair do céu à vista dos homens, e esse poder iria obrigar, através da força do comércio, adoração e obediência à besta e ao diabo, e quem não fizesse morreria. Por que você acha que a gente está estudando isso? Porque os fenômenos políticos e sobrenaturais, atmosféricos, astronômicos, estão dizendo para os filhos de Deus que seguem os sinais: primeiro, não acredite em tradição, acredite na Bíblia. Não viva a máxima de Gabriela: eu nasci assim, cresci assim, vivi assim, vou morrer assim. A Bíblia não considera essas coisas. A Bíblia considera o seguinte: bem-aventurado todo aquele que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, quando Paulo vai descrever os feitos do anticristo, vai dizer assim: e eles acreditaram na mentira, porque não abraçaram o amor da verdade em seus corações. A minha Bíblia diz assim: se você conhecer Jesus Cristo, você vai ser livre, você não vai ser enganado. Agora, isso não significa, filho de Deus, que as palavras de Lucas também não vão acontecer. O próprio Cristo agora falando, nestes dias, nos dias destes reis, no fim, quando a pedra estiver para ser lançada, quando esses poderes forem manifestados, quando você entender
ele fala o seguinte: lançarão mão de vós e vos perseguirão, levando-vos à presença de reis e governadores. E até pelos seus próprios pais, parentes, irmãos e amigos sereis entregues, e de todos serão odiados por causa do meu nome. A gente tem que estudar a pessoa de Cristo, porque é no nome dele que há salvação. Não é igreja, não é dogma, não é o ir e vir. Se Cristo não tiver enterrado no seu peito, não adianta nada o que se faz em nome dele e por causa dele, porque muitas pessoas estão focadas muito no que está acontecendo ao redor e não estão focadas no principal, o próprio Cristo. As coisas que estão para acontecer nesse mundo e já estão acontecendo, Lucas fala assim, olha só, quando essas coisas começarem a acontecer, você não tem que ficar com medo, ficar apavorado. E agora, o que que eu vou fazer? Tem gente fugindo das grandes, tem gente fugindo indo para o meio do mato, fazendo bunker para esconder. Gente, como pode agir assim quem conhece a própria Bíblia? A minha Bíblia diz assim, primeiro, alguns vão morrer mesmo. Beleza? Tá ótimo. Se você ler a história dos pioneiros da Bíblia, os heróis da fé, Isaías foi cerrado ao meio. Mas a minha Bíblia também diz o seguinte: 1.000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas, por favor, estude a Bíblia, para que, primeiro, você não creia nos fatalistas que diz, poxa, esse é o último Papa, esse cara é o anticristo, aquele. Se não for ratificado pela Bíblia, não serve. Não dá. Que tem um cara chamar Leão? Aí o outro tá dizendo o seguinte: Leão 14 vem depois de Apocalipse 13. Cara, a Bíblia não foi dividida em capítulos, não tinha nada disso. É loucura. Não é isso que serve, é a Bíblia como ela é, a revelação de Deus, como o anjo falou, por exemplo. Eu falei para vocês aqui, o anjo disse: a cidade aonde a mulher está sentada tem 7 montes. Tem para onde você fugir? É assim que serve. Só tem uma profecia na Bíblia, duas, que fala o nome dos personagens. Uma é de Ciro, Isaías 45, de 1 a 3. 150 anos antes dele nascer. E o próprio Cristo. Fora isso, não existe profecia com nome específico. Se alguém falar assim, olha, o último Papa vai ter. Não existe isso. E esse não é o foco. O foco é seguir os sinais que ele deixou para não sermos enganados. Perguntas? Por enquanto, não, Tiago. Opa, por enquanto a gente vai longe hoje. Olha só, eu quero colocar isso aqui para vocês. Eu comecei com essa tela aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Porque é Cristo que importa. Vai chegar um dia, meus amigos, que você vai entender que vai acontecer o que está prometido. Não tem rótulo, não é o nome de uma igreja. O nome de um, o meu, eu sou do pastor tal. Não funciona. É o que Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória. O que eu desejo para você é que você estude a Bíblia o tempo todo, com humildade para ouvir a voz de Deus, como João ouviu, o anjo falou assim: João, significa isso. Deus não traz seus filhos. Então, humildade para ler a Bíblia. E pedir a Ele que fale para você o que está lá e que você não entendeu direito. Ele vai te ajudar. Que o autor da Bíblia não a deixou para que deixar que seus filhos sejam enganados. Segunda coisa muito importante, pelo amor de Deus, não acredite nos que as pessoas dizem sem estar na Bíblia. Tudo que eu falei aqui, se você não achar na Bíblia, você tem que voltar. Peraí, Tião, tem uma coisa errada aí. Isso não está lá. É isso que funciona. Não é afrontar pessoas. Eu estou dizendo, é com humildade, mas é assim, ó. Assim diz o Senhor. Sim, sim.
Não, não. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, regra e mais regra. Preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. É a Bíblia toda. A Bíblia toda é a revelação de Deus e a maneira como ele trata com o problema do pecado. Fala, Pablo Carvalho. Opa, Tião, quero te agradecer pelo estudo, tá? Eu, como estou num lugar aqui movimentado, estou aqui com meus filhos estão brincando, eu fiquei aqui concentrado, escutado. Quero te agradecer, tá? Para mim hoje foi um estudo bíblico profundo e gostei também das questões que tu falou do Papa e outras coisas mais, tá, Tião? Obrigado. Deus abençoe você, amiguinho. Parabéns por cuidar aí da família. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Sexta-feira estaremos juntos de novo. Como eu disse, não importa a hora para mim, que agora são 1 da manhã, mas é um prazer, porque a gente tem essa obrigação. E guarde isso para todos vocês que estudam a Bíblia, porque depois que você estuda, você tem a obrigação de passar adiante. Se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho por que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe quem disse isso? O apóstolo Paulo. Aprenda da Bíblia e passe adiante, porque tem pessoas que mudariam completamente o rumo das suas vidas se somente conhecesse o que você está conhecendo ou já conhece. Passe adiante. Passe Cristo adiante. E você vai ver que alegria será ver as pessoas mudando completamente porque você abriu a boca e mostrou para eles o Cristo crucificado, ressurreto e prestes a ver. Deus abençoe vocês.